Olá, sou Kleber Rosa, estamos de volta depois de 5 anos fora do ar. É uma honra estar aqui com você novamente, Confraria Podcast, conte sua história. Então, nesse podcast nós vamos trazer várias pessoas que vão contar sua vida para você nos mínimos detalhes. E o podcast, o Confraria Podcast, ele tem aí uma parceria com Sueli Bianco Home Art, né? Então você quer decorar o seu lar, dar uma repaginada aí na sua casa de praia, de campo, né? Então com certeza é o lugar certo. Você pode acessar o QR Code que está aí na sua tela e ver aí as várias opções que tem na Sueli para deixar o seu lar ainda mais bonito. Nós também temos a parceria aqui de Invicta Solar. Você aí que já está cansado de pagar conta alta de energia, de luz, né? Você pode reduzir até 90% da sua conta de luz implementando aí um sistema solar na sua casa. É um investimento seguríssimo, com certeza o alto consumo vai te dar 4% de rentabilidade. Ligue no telefone que está aqui na sua tela e você pode fazer um orçamento aí sem compromisso. Gente, o meu convidado de hoje é uma pessoa que eu acredito que é uma das pessoas mais famosas de Santa Catarina ou da nossa cidade, uma pessoa aí que com certeza realizou todos os seus sonhos. Ele passou pela Rede Globo, passou pela Record. A gente está começando o nosso programa aí realmente grandão, com chave de ouro, com uma pessoa que eu venho seguindo no Instagram, admirando os seus passos, o seu sucesso. Com certeza errando e aprendendo muito. Hoje ele está num lugar que com certeza é um lugar que ele idealizou, visualizou e chegou no lugar que ele queria. Hoje a gente vai entrevistar o ator e influenciador Rafael Camilo. Oh, meu Deus do céu, que tanto elogio, amiga. Eu já começo como aqui, todo bobo com isso tudo, gente. Muito obrigado pelo convite. Eu desejo que Deus abençoe muito essa tua volta, que Deus prospere muito no teu caminho. E esse programa tenho certeza que vai ser sucesso, porque tu já entregou na mão de Deus, amigo. Eu acho que quando cada pessoa tem uma certa nomenclatura de Deus, né? Do Criador. Sim. Mas quando tens uma conexão e deixa ele fluir através de ti, hoje a gente tem nós temos o dom da comunicação. Então eu acredito que o nosso propósito é levar uma mensagem para o nosso telespectador, uma mensagem para quem está nos assistindo. Então, eu acho que através dessa ferramenta, se a gente conseguir chegar nos corações das pessoas, eu vou ficar muito feliz. Amém. Através desse projeto, que ele só teve uma pausa de 5 anos e nós estamos retornando. Pausa, né, amigo? Agora a gente volta com tudo, né? Mas, Rafa, aqui é o Confraria Podcast, conte sua história, né? Então, a gente quer levar para o nosso espectador, né? Para as pessoas que vão acompanhar agora o Confraria Podcast, a história das pessoas, né? Nos seus mínimos detalhes. Então, eu queria que tu contasse já desde a época do parto. Teu parto foi normal? Foi cesariana? Como é que foi? O meu parto, até onde eu sei, ele foi normal. Eu nasci em pleno carnaval. Foi carnaval? Então, foi carnaval em fevereiro. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito alegre, muito comunicativa, assim, também, né? E eu acho que essa parte de eu ser muito extrovertido, comunicativo, veio muito da minha mãe, né? Mas daí tu tirou ela do carnaval esse ano? Quando eu nasci, tirei. Glória a Deus. Mas olha só. E pra te ter uma noção, amigo, quando eu nasci, as crianças normais sempre saem ou de rosa ou de azul, né? Eu saí de laranja. Pra te ter uma noção do hospital. Era um tip-top laranja. Então, tu já pensa como é que não seria o meu futuro aí, né? A animação, o negócio como seria. Né? Já saí brilhando do hospital. É porque geralmente as pessoas que trabalham no trânsito estão laranja pra ver de longe, né? Tá vendo? Então já era uma cor pra te ver de longe. E olha só, como é que foi? Tua mãe sentiu as dores do parto? Já ganhou na primeira? Voltou? Foi já de primeira, assim. A minha mãe, ela trabalhou até os últimos, né? Então, ela só pausou mesmo quando estava praticamente me ganhando. E tu é filho único, Rafa? Eu tenho mais um irmão, mais o David. Velho, mais novo? Mais velho. Tu é o caçula? 38 anos, isso. Tu é o caçula. E aí, o David, né, que é meu irmão, ele é filho só da minha mãe. Aí, quando a minha mãe casou com meu pai, meu irmão já tinha, acho que 8 anos. Era pequeno ainda, né?
Então daí veio isso, aí depois... da Dondinha com teu isso. pai. Aí veio eu da minha mãe e do meu pai, né? Da Dondinha e do Dondinho. E o meu irmão é fruto de um outro casamento da minha mãe. E tu já morava nos 60 nessa época? Não. Aí eu nasci ali no centro, na José Ferreira. Isso, na José Ferreira. E aí a minha avó em 2013, eu acho, se não me engano, a minha avó resolveu dividir a herança dela toda em vida. Porque ela não queria que os filhos, depois que ela falecesse, se brigassem, enfim. E aí, o que aconteceu? A minha mãe ganhou a casa dos 60, que era a casa do meu padrinho. O meu padrinho, ele veio pro centro e a gente foi pra casa dele nos 60. Então, a gente foi morar nos 60 depois de eu ter 13 anos já. Aí, então, até os 13 anos, era no centro, na José Ferreira. Você estava onde aqui? No Luiz? No Aderbal. No Aderbal. Isso, até o 4º ano eu estudei no Aderbal. Então, até o 4º ano, mas é 10, 11, 4º ano, né? 12 anos, mas acho que eu tinha reprovado um ano. Acho que eu reprovei no 4º ano, se eu não me engano. E o que tu fazia nessa infância? Não, entre o nascimento e a quarta série? Amigo, eu era muito comunicativo já. Eu já era metido, já queria estar em tudo. Eu tava no coral da igreja, eu tava nos teatros, eu era coroinha na época, eu queria ser padre. Então, assim, ó, eu tava em tudo que era coisa envolvida, assim. Eu nunca fui uma criança que ficava só brincando. Não, eu era envolvido com tudo. Mas tu era aquela criança meio que adulta? Isso. Que queria conversar com os adultos? Amiga, eu sempre fui uma criança adulta, assim. Eu sempre tive muitas responsabilidades, né? Eu, criança, minha mãe trabalhava... a minha mãe trabalhava na Feinvest. Então, eu ia pra Feinvest trabalhar com a minha mãe. Então, eu sempre cresci no meio muito adulto, assim. Não tinha muita criança ao meu redor. Tanto é que o que acontece? Quando eu era criança, eu já vendia Natura, Avon. Eu já vendia lingerie. Eu já vendia as roupas da minha mãe. Depois, teve uma época que a minha mãe saiu da Feinvest, abriu uma loja em casa. Eu pegava as roupas dela. Isso com 10 anos de idade, botava tudo dentro de uma sacola e saía vendendo pra vizinhança toda, assim, sabe? Então eu sempre tive muita responsabilidade desde criança. E também eu sempre lidei muito com a doença da minha mãe, né? Com a depressão. Então, automaticamente, eu tive uma responsabilidade já de cuidar da minha mãe. Então, às vezes, a minha mãe, ela tinha uma depressão muito forte de tentar se matar, se mutilar. E eu tava ali, sempre lutando com a vida dela, sempre junto com ela, sabe? Então, eu nunca fui uma criança, assim, mimada, uma criança que só brincava, só fazia coisas de criança. Não, eu já tive muita responsabilidade desde criança, né? Então, já teve um impacto de uma realidade... Isso, da realidade adulta já, da minha própria casa, isso. O meu pai trabalhava bastante, né, para trazer as coisas para dentro de casa. Então, o meu pai trabalhava na Feinvest como cozinheiro, no restaurante da Feinvest, na lanchonete. Depois trabalhava em loja, depois começou a trabalhar em restaurante, depois começou a trabalhar em hotel. Então, meu pai sempre muito movimento, isso já estava nos 60? Não, estava ainda no centro, isso. No 60 aumentou mais ainda. Porque aí no 60 eu já tinha mais maturidade, né? Aí quando a gente foi morar no 60, eu comecei a estudar no Sagrado Coração de Jesus e continuo as mesmas coisas, assim. Eu lutando com a minha mãe, com a vida dela ali, a depressão dela, com as minhas responsabilidades, vendia as minhas coisas, vendia aquelas Hermes, sabe aquele de produto de revista, assim? Sim, de catálogo. De catálogo, saía vendendo para as professoras, pro pessoal da escola, para todo mundo. Mas isso partia de ti mesmo? Pra mim mesmo, de mim mesmo. Não, nada de obrigação, assim, sabe? Minha mãe nunca me obrigou, minha mãe me ensinou. Daí tu mesmo queria eu queria e fazia, assim, fazia acontecer um negócio. E daí, e nessa época que teve esse estímulo, essa vontade de querer ser artista já, de pequenininho? Desde criança, ou foi na adolescência? Eu sempre fui muito noveleiro, né? Eu sempre assistia novela com a minha mãe, filme com a minha avó. E aí eu sempre falava pra minha mãe, um dia eu vou estar lá na TV. Um dia eu vou estar lá. E eu nem sabia como, amigo. Pensa, a minha realidade. Morando em Tubarão, no interior da cidade, no 60, pensa. Como que eu ia sair daqui de Tubarão e ir pro Rio de Janeiro? Eu nunca, no meu sonho, imaginei como eu faria isso. Mas eu sempre visualizei. Eu sempre falei, eu vou estar na televisão. De um jeito ou de outro, eu vou estar lá dentro. Não sei como, mas eu vou. Então, tu visualizou. Eu visualizei. Dizem que, né, nesses lances de desenvolvimento, de busca de sucesso, que a visualização ela é muito eficaz para a realização dos nossos sonhos. Sim, e a nossa palavra tem muito poder, né, amigo? E viver, por exemplo, viver o que ainda não aconteceu é trazer o futuro para o presente e já fazer de conta que ele já existe. É criar a tua própria realidade de sucesso. Eu acredito muito nisso, eu acredito que a gente tem que desenhar, né? Por exemplo, uma coisa que funciona muito é a gente fazer aqueles quadros dos sonhos. Não sei se você já viu como funciona, mas
colocar ali o carro que tu quer pra tua vida, colocar o futuro que tu quer, o que tu quer pros teus próximos meses, pros teus próximos anos. E visualizar mesmo, né? Se visualizar. Eu nunca imaginei como eu faria pra entrar dentro da Globo. Eu me visualizei dentro da Globo. Eu me visualizava dentro da televisão. Eu brincava de fazer teatro, eu brincava de fazer atuação. Então, desde criança, eu sempre visualizei que um dia eu ia estar dentro da televisão. Como? Eu não sabia. Eu não sabia se eu ia estar lá como cantor, nem sabia cantar. Não sabia se eu ia estar lá como ator, que eu nem sabia como atuar, como cameraman, como produção, como direção. Eu não sabia. Mas eu sabia que eu ia estar lá dentro, junto com aqueles artistas. E eu via muito novela, então a Suzana Vieira aparecia muito em novela. E eu sempre falava pra minha mãe, um dia eu vou estar com essa mulher aí, ó. Um dia eu vou estar com a fulana de tal. Eu não sabia o nome verdadeiro da pessoa, eu falava dos personagens. E aí, quando eu encontrei a Suzana Vieira, tipo assim, passou um filme na minha cabeça, né? Passou um filme, assim, meu Deus, olha isso. Um dia eu falava pra minha mãe que eu ia estar aqui com ela e eu tô com ela hoje, sabe? E foi incrível, assim. E aqui, qual foi os teus primeiros passos? Teve um grupo de teatro? Amigo, nada. Nada. Em Tubarão eu nunca tive contato profissional com teatro, com atuação. Eu nem sabia se existia escola de teatro em Tubarão. O que eu fazia era os teatros da escola, teatro de igreja. Então, teatro de igreja eu sempre estava envolvido. Sempre eu estava lá e eu sempre queria ser Jesus, por exemplo. Nunca me deixavam ser Jesus. Queria ser o protagonista já. Eu sempre quis ser o protagonista. Sempre, sempre. E sempre foi gordinho, Rafa? Desde sempre, pequenininho? Desde criança. Com sempre. 2 anos de idade eu já fazia dieta, amigo. 2 anos de idade eu ia pra escola, já comia o lanchinho... Porque senão eu comia dos amiguinhos tudo. Aí eu fazia dieta e tinha uma época que eu tive que ficar dentro da sala dos professores porque eu comia a minha dieta e comia indo lanche dos amigos. Hoje tu emagreceu 40 quilos. Mais de 40 quilos já foram eliminados. Mas como tu fosse gordinho desde sempre, tinha problema com o teu corpo? Nunca. Tipo... Assim, eu nunca tive um problema de passar e falar, meu Deus, eu tô horrível, eu preciso fazer alguma coisa. Não, porque eu sempre tive a autoestima muito elevada, assim. Tinha os altos e baixos, dias que a gente não se gostava tanto, mas nunca assim de, ficar neurótico com o meu corpo. Não, eu sempre gostei do meu corpo. E eu sempre falei que eu só iria emagrecer se fosse por saúde, não por estética. Então, sempre... não fazia sofrer, nem na pré-adolescência? Nada. Eu sempre fui muito bem resolvido com o meu corpo, sempre fui muito bem resolvido comigo, sabe, Kleber? Então, assim, algo que, tipo assim, eu posso dizer com todas as palavras que nunca me afetou foi a questão do meu corpo, assim, sabe? Porque eu nunca me vi assim, olha que feio. Não, eu sempre andava muito bem arrumado, eu sempre andava muito estiloso. Eu penava pra achar roupa. Eu buscava na internet, eu buscava em tudo que era lugar, assim, mas eu nunca andava desleixado. Eu sempre andava bem arrumado, eu sempre andava estiloso. Então, essa questão de eu me visualizar como uma pessoa ruim por ser gordo, uma pessoa que, desleixado. Eu nunca visualizei isso. Se eu estivesse numa depressãozinha por causa do corpo? Com o meu corpo, nunca, assim, eu sempre fui muito bem resolvido. Então, realmente, quando eu decidi emagrecer, foi pela minha saúde mesmo, né? Não por estética. Agora que a gente entrou nesse assunto, tua mãe teve depressão quase que a vida inteira. Sim. Tu teve algum resquício em algum momento na tua vida de depressão? De depressão, tive. Com qual idade? Quando eu fui pra televisão, eu gravava 12 horas por dia, né? Eu passava 12 horas dentro da Globo. Às vezes era de segunda a sábado, às vezes era de segunda a sexta. Então era muito tempo de gravação. Então, assim, eu não tinha muito tempo pra pensar em qualquer outra coisa, né? A não ser trabalhar. E eu passava muita dificuldade na época da novela, porque eu ganhava muito pouco, né? O que eu ganhava na Globo não pagava nem o meu aluguel, pra te ter uma noção. Então, assim, eu tinha que buscar sempre outros recursos pra fazer acontecer a minha vida no Rio de Janeiro. Tinha outros serviços paralelos? Tinha. Eu trabalhava muito, por exemplo, assim, eu pegava... Eu tinha todas as minhas economias. Quando eu decidi pro Rio de Janeiro, o que eu fiz? Eu vendi tudo que eu tinha de decoração de festa. Eu fazia casamento, 15 anos, fazia promoter aqui. Decoração, cerimonial, eu fazia tudo aqui em Tubarão. E assim, a minha empresa estava muito boa, eu fazia festa direto, de segunda a segunda, porque eu peguei umas clientes que faziam muito festas em escolinhas. Então eu fazia uns pacotes mais baratos para não ficar parado. Porque eu falava, minhas peças estão aqui paradas, eu tô perdendo dinheiro. Então eu fazia um preço melhor, ia lá, fazia festa em escolinha. Tinha final de semana que eu fazia 4, 5 festas. Tipo assim, era uma loucura muito grande. Eu deixava minha mãe e meu pai quase louco com isso. Porque eles que me ajudavam, né? Só que aí eu parei pra pensar. Eu tô realizando o sonho das pessoas de casar. Eu tô realizando o sonho das pessoas de fazerem festa de 1 aninho pros filhos. De fazerem... De debutarem. E o meu sonho? E o meu sonho de infância, que era estar dentro da televisão? E tu tinha quantos anos? Eu tinha 20 anos, quando eu parei pra pensar. Eu comecei a trabalhar com eventos com 17 anos. Mas tu te achou velho com 20 pra ir pra lá ou não? Não.
Não, eu falei, agora é o momento. Porque se eu não for agora, eu vou quando? Porque, na verdade, essa história de eu ir morar no Rio de Janeiro surgiu mesmo de uma loucura da minha cabeça. Porque eu parei pra pensar assim, eu não tô mais feliz realizando o sonho das pessoas e não realizando meu sonho. Não fosse com a Malhação já... Não foi. Eu era muito fã da Ludmilla, sabe? Da cantora Ludmilla. Então eu ia pra tudo que era lugar atrás de Ludmilla. E aí surgiu o meu desejo de eu querer morar no Rio de Janeiro pra tentar ser ator. E surgiu a oportunidade de eu ir para o Rio de Janeiro para poder ir no aniversário da Ludmilla. Então eu falei, eu vou unir o útil ao agradável. Só que eu não posso chegar e falar para minha família que a minha empresa tá bombando e para os meus pais que eu vou largar tudo para ser ator. Eles vão falar que eu tô ficando maluco. Por mais que eles sempre me apoiassem, eles iam falar que eu tava ficando maluco por isso. Aí eu peguei e fui pro Rio de Janeiro para passar um mês de férias. Mas não falei nada. Qual era a minha intenção? Nada. Eu falei que eu ia pra lá pra ir atrás de Ludmilla, pra ir viajar. Mas a festa da Ludmilla era uma festa de aniversário fechada? De aniversário dela, isso. Fechada? Porque a gente era de fã-clube, né? Da Ludmilla. Ou era uma festa aberta? Não, fechada. A gente era de fã-clube da Ludmilla. Como é que conseguiu o convite? Por conta disso, por eu ser de fã-clube da Ludmilla, entendeu? Então, por eu fazer parte do fã-clube, a gente era o fã-clube oficial dela. Então, a gente tinha acesso aos programas que ela participava, acesso a camarim, acesso a ela. Então, a gente tinha fácil acesso, né? E aí, o que acontece? Eu fui pra lá pra abril pra ficar o mês inteiro atrás de Ludmilla. O que eu pensei? Como eu tenho acesso a televisão por conta da Ludmilla, de eu ir num programa assistir ela, eu vou usar disso para fazer contatos. Então, eu sempre aflorei a minha questão do network. Então, meu network sempre foi muito aflorado, porque eu sempre fui muito comunicativo. Então, eu fui atrás de Ludmilla, mas já na intenção de realizar o meu sonho, de estar dentro da televisão. Então, eu fui para lá, por exemplo, no programa da Fátima Bernardes, que a Ludmilla foi participar, dentro da Globo. O que eu fiz? Contato. Cheguei no câmera, cheguei numa produção. Como é que eu faço para entrar dentro da Globo, para tentar ser ator? Como é que eu faço para fazer uma figuração? E fui perguntando, e fui pegando contato. Ah, fala com a agência tal, fala com fulano de tal. E fui guardando tudo. E fui entrando em contato. Como é que eu faço? Aí, o que aconteceu? Eu comecei a ir em programa sem a Ludmilla. Porque eu comecei a pegar contatos. Como é que eu faço para ir no programa, por exemplo, do Luciano Huck? Lá eu ia, sem Ludmilla, porque eu já tinha feito os meus contatos. Agora era a Rafa, né? Agora era eu. Era eu indo atrás das minhas coisas. Claro, a Ludmilla me abriu muita porta na televisão, porque foi por conta dela que eu fui pra lá. Entendeu? Não que ela me ajudou. Ela nunca me ajudou assim, vai lá porque fulano vai te ajudar pra te entrar na TV. Não. Muita gente acha que foi ela. Então é bom agora a gente dar um recado pra Ludmilla, agora tá na hora de te ajudar, né, Ludmilla? Então, já tá na hora agora de dar uma ajudinha pro Rafa. Mas... a Ludmilla nunca chegou e falou assim, vou te ajudar. Não, porque ela nem sabia que eu tava lá por isso, entendeu? Mas mas os acessos que ela me dava, por eu ir lá assistir, ela facilitou muito. Aí eu passei um mês de férias lá e falei, tô decidido. Vou morar no Rio de Janeiro. Só que como que eu ia contar pra minha mãe e pro meu pai? E tava parando aonde lá? Ficando aonde? Tinha amigos lá? Eu aluguei casa pra morar lá. Fiquei um mês, aluguei. E aí a minha condição financeira era muito boa, porque eu trabalhava com eventos aqui em Tubarão. Então eu me organizei, fui pra lá passar um mês. E deu tudo certo, assim. Eu aluguei um quarto, como se fosse um Airbnb, assim, sabe? Aluguei um quarto, fiquei um mês nesse quarto. E eu tinha amigos também lá, mas não ficava na casa deles, assim, pessoal do fã-clube da Ludmilla, né? Mas o dinheiro tava contado. Assim, contado não tava, porque eu tava bem financeiramente naquela época, em abril, assim, sabe? Tava tranquilo. Já tinha vendido tudo? Não, amigo, eu tava tranquilo porque eu tinha me organizado. Por exemplo, eu não pagava um aluguel aqui em Tubarão, morava com os meus pais, não pagava uma conta. Então tinha um dinheiro guardado? Tinha dinheiro. Eu tava super tranquilo, assim, pra mim ir, porque eu me organizei muito. Então, assim, eu não passei dificuldade nesse mês que eu fiquei um mês lá em abril. Eu realmente fui pra curtir, fui pra aproveitar, fui pra conhecer e, enfim, tirar férias. Fui pra lá como férias. Aí eu voltei de lá e pensei, agora eu preciso fazer alguma coisa. E daí já gostou do Rio de Janeiro Gostei do Rio de Janeiro, vi que não é um lugar difícil de morar, porque eu achava que era muito violento e tudo mais. Mas não, tranquilo. Fui pro Rio de Janeiro, aí voltei pra Santa Catarina, né? Falei, agora eu vou começar a me movimentar. Não fechei mais festa a partir de janeiro do outro ano. Tinha só um casamento, mas aí eu falei com uma colega minha, a minha colega foi e fez a decoração do casamento. Então até dezembro eu cumpri tudo que eu tinha pra cumprir. O que eu fiz? Chegou em novembro, eu vendi todas as minhas peças, vendi tudo. Tudo que eu tinha de decoração eu vendi. Peguei esse dinheiro e falei pros meus pais, tô indo pro Rio de Janeiro para eu poder aprender mais sobre decoração, sobre eventos lá no Rio. Vou trabalhar com algumas decoradoras. Deu um migué.
Dei um migué nos meus pais. Porque se eu falasse pra eles que eu ia ser ator, lá eles iam falar o quê? Esse meu filho tá ficando maluco? Vamos internar, que ele tá ficando louco. Como que vai sair daqui com a empresa bombando em Santa Catarina, ganhando em Tubarão, ganhando um valor legal, e pra lá ser ator? Que loucura é essa? Aí eu falei, não vou falar nada, né? Porque eu sou assim, eu já penso no que vai acontecer. Então eu já penso no que pode acontecer. E eu pensei, pode acontecer de eles me barrar, e se eles me barrar, eu não vou poder, porque eles são meus pais, né? Por mais que eu sou maior de idade, eu moro com eles. Aí fui pro Rio de Janeiro. Aí eu fui pra lá nessa intenção. Falei pra eles que eu ia lá pra isso. Vendi tudo e me joguei, né? Chegou lá, comecei a fazer umas figurações. Aí já tinha visto onde ia morar, morando perto da Globo. Fui fazendo uma figuração aqui, uma figuração ali. E na intenção de aparecer na televisão, mas eu não falava pra ninguém, né? Quando eu ia assistir a novela... não sabia. Não sabia nada. Já fazendo a figuração... Ninguém sabia, assim. Pouca gente sabia. Eu postava um stories ou outro, uma coisa ou outra. Mas nunca dando a entender que eu tava lá fazendo figuração. Mas já tava fazendo curso, alguma coisa, não? Eu comecei a fazer um curso. Comecei a fazer o curso e depois eu parei o curso. Porque aí acabou o dinheiro, né? Nesse meio tempo. Porque nesse um mês eu vivi enlouquecidamente no Rio de Janeiro. Eu morava do lado do Bob's, eu não cozinhava, eu ia lá, comia Bob's. Então o dinheiro que eu tinha feito, que era para 6 meses, eu gastei em 2 meses. Já morando lá? Morando no Rio de Janeiro. Pagando aluguel, pagando tudo. Aí, enfim, aí eu fui e comecei a fazer figuração, só que eu não aparecia na novela, nas novelas, nas coisas, eu não aparecia. E eu comecei a ficar frustrado. Eu falei, como que eu saí da minha cidade, do conforto da minha casa, para passar dificuldade no Rio de Janeiro e ainda não aparecer na televisão? Não quero mais. Falei, não quero, vou estudar, vou fazer as minhas coisas. Falei pra produtora, olha, só me chama pra algo que eu for aparecer. Não quero mais ficar no fundo de socado, não quero mais ficar ofuscado. Eu vim pra cá pra aparecer. Porque na minha cabeça, Kleber, era o seguinte, eu ia pra Globo, alguém ia me ver, ia acontecer um milagre de Deus, e eu ia ficar famoso, e eu ficando famoso eu ia ter dinheiro, e eu tendo dinheiro eu ia conseguir ajudar os meus pais e ter uma vida boa. Só que isso tudo é mentira. A gente vai pra televisão, a gente não ganha dinheiro. A gente fica famoso, fica conhecido, a gente não ganha dinheiro. Então, era uma ilusão. A minha vida no Rio de Janeiro foi totalmente uma ilusão, até para as pessoas que me assistiam. Porque até o próprio ator da Malhação ganha pouco, né? Muito pouco, muito pouco. Tipo assim, eu não era nem contratado pela Globo. Acho que é 2.500, 3.000 por mês. Não era nem contratado pela Globo, pra tem gente noção. que acha que quem... É pouquíssimo. Que ganha um... Tinha épocas da minha vida lá na novela que eu ganhava mais que o próprio elenco. Por quê? O que eu fazia? Pra chegar nesse assunto, eu tenho que terminar a história. Aí, o que aconteceu? Eu fui pra lá, desisti de fazer figuração, não quis mais fazer figuração. E eu peguei e fui fazer outras coisas. Fui procurar eventos pra eu fazer, coisas pra fazer, e fui usando o meu dinheiro. O dinheiro foi acabando, eu fui ficando apavorado. Falei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí, eu comecei a receber o que eu tinha gravado lá como figuração. Aí, deu uma estabilizada. Aí daqui a pouco chegou a produtora e eles sempre me chamavam, mas era pra fazer figuração de passante, eu não queria mais fazer. Por quê? Porque eu ia pra lá e fazia o meu trabalho muito bem feito, né, Kleber? Eu não ia pra lá fazer no oba-oba. Muita gente vai pra lá no oba-oba, vai pra lá só pra passar o tempo, vai pra lá só pra ver artista. Eu ia pra lá pra trabalhar mesmo, pra fazer o negócio acontecer. Então eles viam a minha dedicação e viam que eu era uma pessoa legal, de confiança, que eu não furava com eles, que eu cumpria com a minha agenda. E eles queriam me dar mais oportunidade, mas só como passante, eu não queria. Aí a produtora pegou num dia, me ligou. Isso, começo de janeiro, se eu não me engano. Ela me ligou e falou assim, Rafael, seguinte, vai ter um teste, porque a Globo quer, a Malhação quer alunos fixos na novela. A primeira pergunta que eu fiz pra ela foi, eu vou aparecer na novela? Aí ela falou, vai, tu vai aparecer porque tu vai estar sempre em cena. Tu vai estar ali dentro da sala de aula sendo um dos alunos fixos da novela. E ali pode surgir oportunidades. Mas só que pra a gente te aprovar pra lá, tu tem que passar por um teste, uma conversa com o pessoal da produção. Falei, bora, vamos. Cheguei lá, tinha um monte de gente parecida comigo. Tudo que é tipo de gente. Gente cabelo rosa, cabelo preto, gordo, magro, branco, negro, de tudo que era coisa. O nome da novela era Vidas Brasileiras, né? Malhação Vidas Brasileiras. Então eles queriam realmente todos os tipos de pessoa. Uma miscigenação. Isso. Aí foi indo, o pessoal foi indo conversando, eles iam pro cantinho conversar, ficava 5 minutos. No máximo 10 minutos. Quando foi comigo, eu fiquei uma meia hora conversando com eles. Me perguntaram de tudo. Se eu topava, eu tinha barba, se eu topava tirar barba, se eu topava deixar o cabelo crescer, se eu topava mudar de visual. Eu falei, eu tô aqui pra o que vocês quiserem. Topo tudo. Aí foi. Aí eu saí dali confiante. Eu falei, foi diferente. Eu vou passar. Eu vou entrar pra esse negócio. Eu vou ir. E aí, uma das coisas que eles perguntaram, se a gente te aprovar pra te participar,
tu vai estar com a gente do começo ao final da novela? Porque não pode desistir no meio do caminho, porque não tem como a gente ficar trocando de alunos dentro de uma sala de aula. Falei, eu vou. Me comprometi com eles, aí saí de lá achando realmente que eu ia passar. Aí passou 1 dia, 2 dias, 3 dias e nada de resposta, né? Eu já tava até apavorado. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Não foi, tá certo. Daqui a pouco eu recebo a ligação, ó. Dia tal começa a gravação, tal horário, na portaria tal da Globo, começa a gravar. Eu falei, mas é só isso? Só ir? Ela, assim, é só ir. Começou a gravação. O que eu fiz? Eu falei, eu vou ficar quieto, né? Não vou falar pra ninguém, porque vai que eles me botam em outra enrascada e eu não apareço de novo. E até então a Dondinha não sabia de nada. Ninguém sabia, não. A mãe e o pai sabiam que eu fazia uma coisa ou outra dentro da Globo, mas não como eu queria seguir com aquilo. Que ainda o lance era a decoração. Era decoração, entendeu? Eles não sabiam que eu tava ali pra tentar ser ator. Não, eu tava ali, tava dentro da Globo só pra passar, pra fazer um conteúdo, fazer um negócio. Eu já trabalhava com a internet, assim, não com essa intensidade, mas eu já postava muita coisa nas redes sociais, já criava conteúdo. Tava criando teus seguidores, eu tinha 5 mil seguidores, mas naquela época 5 mil seguidores em Tubarão era muita coisa, não era isso tudo, né? Aí foi indo. Aí eu pensei, aí eu fui gravando, Kleber. A Camila Morgado, que era a protagonista da novela, a Camila me abraçou e me botava em muita cena e me botava ali, vamos gravar, vamos fazer comigo. Tinha cena que ela tava sozinha, ela me puxava pra gravar com ela. A direção foi me dando destaque e eu fui vendo, eu acho que eu vou aparecer. Até teve falas, né? Eu acho que eu vou aparecer. Eu pensava, eu acho que eu vou aparecer. Tudo bem. Aí, uma semana antes da novela, eu não tinha contado nada pra ninguém. Uma semana antes da novela estrear, saiu um teaser da novela. E o teaser era comigo, abrindo a cena, entrando dentro da escola e aparecendo. Eu vi o teaser e falei, pronto, não vai dar nada, né? Fui dormir, no outro dia, caiu na boca de Tubarão esse teaser. Rafael Camilo vai fazer a novela, todo mundo mandando mensagem. Teve Notisul, Diário do Sul, tudo que era gente me ligando e eu gravando, não podendo atender. Quando eu fui ver cheio de ligação, eu falei, meu Deus, alguém morreu? Falei, Jesus amado, o que aconteceu? Alguém da minha família partiu. Aí fui abrir meu celular, um monte de mensagem. Tudo que era televisão, tudo que era portal de notícia, querendo matéria, querendo me entrevistar. Eu falei, gente, mas o que aconteceu? A gente ficou sabendo que tá na novela, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fui descobrir, esse teaser caiu em tudo que era lugar, tava no Instagram da Globo, todo mundo viu, todo mundo me viu ali. E fui ganhando seguidores, e o negócio foi acontecendo. Comecei a dar entrevista, né? Falei, tá, tudo bem, vamos. Só que com medo, né? Assim, meu Deus, se eu tô fazendo isso tudo e eu não apareço na televisão, não apareço na novela, vão dizer que eu menti? Entendi. Aí eu já comecei a ficar nervoso, a ansiedade já começou a bater. E aí eu conversei com o pessoal da novela e começou a sair notícia assim, ó. De Tubarão para as telas da Globo. Tubaronense estreia como protagonista da novela. Tubaronense estreia como elenco da novela. Eu falei, meu Deus, eu não sou protagonista, não sou elenco, eu só sou uma figuração fixa. Mas aí foi pra vender jornal, né? Menina, eu fiquei apavorado. Kleber, eu fiquei apavorado. Aí daqui a pouco eu peguei e falei, pronto, eu não tenho o que fazer, vou falar pra direção, olha o que tá acontecendo, não foi culpa minha, eu não falei. Eles falaram, não, tá tudo bem, a gente entende isso. Aí chegou no dia da estreia da novela, todo mundo ansioso. Todo mundo se reunindo em Tubarão pra me assistir. Fui capa de tudo que era lugar. Eu falei, Jesus, o que eu vou fazer? Peguei o Instagram, o celular e falei, gente, olha, se caso... A gente gravou muita cena, eu também tô na expectativa, mas se caso eu não aparecer hoje, calma, que uma hora eu vou aparecer. E o nervosismo, né, de eu não aparecer. Não fui pra festa de estreia de novela, não fui assistir novela com ninguém, fiquei em casa sozinho. Eu e a novela ali pra ver o negócio. Daqui a pouco começa a novela, a protagonista, Camila Morgado, aparece na cena. Depois a câmera vira, quem é o primeiro a aparecer? Depois da protagonista, eu apareci. Aí foi aquele alívio, né? Aquela felicidade. Falei, glória a Deus. Aí com isso, Kleber, o que aconteceu? Eu fui ganhando seguidores, o pessoal de Tubarão foi... Mas daí, tipo, por exemplo, assim, seria um segundo elenco e não figuração, daí... No caso, eu entrei como uma figuração fixa. Meio que um elenco de apoio. É um elenco de apoio. Um elenco de apoio, isso. Porque o que eu acompanhei ali tinha um bom dia, uma boa tarde, tchau. Eu falava, eu não podia falar, mas eles me liberavam pra falar. Falava. Eu não tinha nem DRT. Porque pra falar dentro de uma televisão, de uma novela, tu tem que ter DRT. Já começou a ter fala e sair no áudio. E foi indo. Tanto é que teve uma época que o pessoal da edição não sabia mais se eu era uma figuração
o Silvério era do elenco. Um elenco de apoio, misturou, né? até na cabeça deles, eles não sabiam mais o que eu era. Tanto que numa das festas que teve da novela, de 100 capítulos da novela, ele me falou. O rapaz da edição chegou, Rafael, olha só, a gente não sabe. Rafa... Afinal, tu é o quê? Aqui, tu é uma figuração. Ou tu é o elenco de apoio. Porque a gente não consegue nem cortar o que tu fala, porque não dá, porque não tem sentido. E daí a gente ia falar sobre a depressão. Isso, aí eu vou te contar como é que foi a depressão, amigo. Eu vinha pra cá, pra Santa Catarina, e eu era exaltado, assim, sabe? A primeira vez que eu vim pra cá, amigo, todo mundo começou a me parar na rua. No shopping eu não conseguia andar. Então, realmente, eu virei uma celebridade. Eu falava, loucura isso, sabe? E aí subiu pra minha cabeça. E aí eu comecei a achar que eu tinha tudo, mas eu não tinha nada, entendeu? Não tinha nada, eu me iludi. Rolou um deslumbre? Muito, rolou, claro que rolou. Eu saí de Tubarão achando que eu era famosíssimo. Eu chegava lá na TV, eu não queria mais fazer cena andando. Só queria fazer cena aparecendo. Até que 2 amigas minhas chegaram e me botaram na realidade. Olha, Rafael, subiu pra tua cabeça? Pezinho no chão? Aí eu entendi que eu tava errado, entendeu? E a depressão veio quando acabou a novela. Por quê? Porque com tudo isso, esse auge todo, eu a cada 3 meses vinha pra Tubarão pra fazer dinheiro em Tubarão, né? Porque ela não conseguia fazer dinheiro. Então eu vinha pra cá, eu divulgava uma marca, eu divulgava uma padaria, eu divulgava um negócio e ganhava dinheiro. Já tinha 10 mil seguidores, então, né? Quer dizer que também isso te impulsionou pra ganhar dinheiro no Instagram. Claro. Foi bom? Eu comecei, aí foi ótimo. A Malhação foi a porta... A Malhação foi a minha porta pra tudo. Pra onde tu estás hoje. Por mais que muita coisa ruim eu passei lá dentro, muita humilhação, muito tapete tentando ser puxado, sabe? O salário muito baixo. Foi uma época de muita aprovação, Kleber. Mas assim, me abriu muitas portas. Até hoje, abre as portas pra mim porque eu tava dentro da Globo, eu tava dentro da Malhação. Então eu não posso ser hipócrita e dizer, não foi bom. Foi ótimo pra mim, entendeu? O meu artístico cresceu ali. Os contatos que eu fiz foi dentro da novela. Foi por eu estar participando da novela. E por esse espaço que a Natália Grimmer, que era a diretora, e a Camila Morgado me deram, abriu muitas portas pra mim. Até hoje abre, entendeu? Acabou, e agora? Acabou a novela, eu falei, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu tinha bolsa em tudo que era lugar, porque eu ganhei muita bolsa de estudo por eu estar dentro da novela. Então, é o ator que está fazendo Malhação que está estudando com a gente. Então, eu ganhei muita bolsa de estudo para divulgar nas minhas redes sociais. E eu fui perdendo as minhas bolsas, porque eu não ia pro curso, eu só ficava em casa dormindo. Depressão, mal, eu não me alimentava direito, eu não tomava banho direito. Eu tava dentro de uma kitnet que era menor que esse teu estúdio aqui. No Rio de Janeiro. E aí a depressão foi entrando, assim. Eu fui para várias religiões para buscar minha cura. Porque eu não aceitava que eu tava com depressão. Porque eu pensava... chegou a tomar remédio? Foi receitado, eu não aceitava. Entendi. Eu não aceitava aquela realidade. Por quê? Porque eu via muito a minha mãe tomar muitos medicamentos. Eu via a minha mãe com depressão. E eu não aceitava para mim aquilo. Então eu procurei várias religiões. Eu fui pro espiritismo, eu fui pra católica. E não dava certo, não dava certo. Até que eu tava um dia em casa, de madrugada, eu acho que era quase 6 horas da manhã no Rio de Janeiro. E aí eu tava olhando ali o Instagram, apareceu uma mensagem bem assim, ó. O que vem do homem é passageiro, mas o que vem de Deus é para sempre. E eu buscava muito o que vinha do homem. Eu buscava muito de um diretor, eu buscava muito de um produtor, de alguém que pudesse me ajudar. Só que eu não tinha esse discernimento de buscar Deus, buscar o que vem de Deus. Porque o que vem de Deus é eterno, né? Se vem dele, é eterno. O que vem do homem passa. Aí eu fui responder os stories da mulher. Falei, tá, e como é que eu faço pra buscar, então, esse negócio que vem de Deus? Como é que eu faço pra buscar isso? Porque eu tô cansado de buscar o que vem do homem. Aí foi onde ela me convidou pra ir pra igreja. Falou, tem a Assembleia de Deus, um culto na quarta-feira. Vamos? Falei, bora. Quarta-feira eu tô lá, me passa o endereço. Fui. Era uma Assembleia de Deus pequenininha. Uma pastora, a pastora Cristina, lá do Rio de Janeiro, aquelas bem fervorosa do coque. Eu falei, pronto, vamos lá, vamos ver o que é esse negócio. E fui indo. E cada vez eu queria mais, fui buscando mais. Então, a minha conversão pro evangelho começou lá atrás. Lá quando eu tive essa depressão. E eu fui curada da depressão por conta de Deus, assim mesmo. E como é que era a tua relação? Deus. Mas como é que era, tipo assim, e como é que era a tua relação com Deus, né? Independente de quem está nos assistindo agora, Criador, mas essa figura, essa ideia... Sim. Do divino, né? Respeitando qualquer pessoa que seja... Claro. Não vendo placa de igreja, mas o ser como um todo. Uma coisa que eu te digo, Kleber, já tinha uma conexão... placa de igreja não salva a vida de ninguém. Mas já tinha uma conexão com
com essa força superior antes? Com Deus. Ou não tinha, tinha. Um diálogo? Eu tinha, mas não era tão intencional. Mas já tinha? Já tinha, eu era católico, eu ia pra igreja, eu era coroinha, eu queria ser padre. Tipo, meu Deus, me tira disso, me orava. Assim, eu falava pra Deus me ajudar só, mas não com tanta intensidade e intimidade, né? Entendi. Porque hoje eu tenho intimidade com Deus, hoje eu escuto a voz de Deus. Então hoje, se eu quero alguma coisa, eu não vou pedir conselho pra minha mãe e pro meu pai. Eu vou conversar com Deus, entendeu? É eu e Deus no meu quarto e é ali que eu tenho as minhas respostas, sabe? Pra tudo. Tá, e daí depois desse encontro com Deus, né? E qual foi o insight? Voltar ou continuou lá? Aí eu comecei ali, buscando a Deus e também trabalhando, né? Então eu vendia trufa, eu fazia marmita para sobreviver. Fizesse umas peças de teatro também? Fiz algumas coisas de teatro lá, mas nada remunerado. Daí era por dos cursos. Por um dos cursos. Na atuação, depois da Malhação, eu não ganhava mais dinheiro lá no Rio de Janeiro, não. Daí ainda fazia essa ponte de ganhar dinheiro aqui para gastar lá? Exatamente, fazia isso. Aí eu tava muito na pindaíba, assim, Kleber. Muito. Chegou a passar fome, dinheiro. Não? Fome, não. Mas... Fome eu não passava, dificuldade eu passava. Porque, por exemplo, eu não tinha dinheiro pra ir lá comprar carne, comprar um frango. Eu comprava mini tique, dividia em 2. Mas naquela época dava pra comer ovo. Porque hoje não dá mais. Eu não comia porque eu ainda era chato, tá? Eu não gostava de ovo. Eu era chato, ainda tinha isso, que eu não gostava de comer ovo. Mas eu comia arroz branco. Agora dá pra comer ovo porque ovo é caro, né? Complicado. Aí o que eu fazia, Kleber? Eu pegava, comprava aqueles mini tique de R$1, era 70 centavos na época, partia no meio. Fritava metade, ia lá, fazia tipo 2 canecas de arroz, me enchia de arroz com aquele mini tique. Então, a minha vida era assim. E aí, Deus me botou muitas amigas, assim, prósperas na minha vida. Então, por exemplo, eu ia pra casa de uma amiga, ficava 2, 3 dias lá pra comer. E ela entendia que era pra isso e tá tudo certo, entendeu? E quando te deu o start pra voltar e colocar a Dondinha no meio de tudo? Eu voltei na dor pra Tubarão. Foi na dor. 2 vezes que eu retornei pra Tubarão foi na dor. Não foi porque, eu vou pra lá porque lá vai ser legal. Eu quero voltar. Não. Tu voltou sem querer voltar. Eu voltei sem querer voltar. Eu voltei chorando pra cá. O que eu fazia? As épocas que eu vinha era Dia das Mães e aniversário do meu pai, da minha mãe, coisas assim pra cá. Então eu vinha sempre em épocas estratégicas. Páscoa, Natal, essas coisas assim. Então eu comprava passagem já com antecedência no cartão do padrinho e já ia pagando. Entendi. Vinha de avião. Vinha de avião, porque de ônibus era muito longe do Rio de Janeiro aqui, né? Então eu ia pagando com o padrinho Márcio e eu ia pagando o cartão dele. Aí o que eu fazia? Eu já tinha uma passagem comprada pro Dia das Mães. Era Dia das Mães, eu tinha passagem comprada pra cá. Aí eu ali buscando e tal, aí com aluguel atrasado, eu falava o que eu ia fazer da minha vida. Aí surgiu o comercial do Guaraná Antártica. Fiz o comercial, passei pro comercial, era um dinheiro que, assim, antigamente fazer publicidade pagava muito dinheiro. Então era coisa tipo de 5 mil, 10 mil reais. E 5 mil reais, naquela época pra mim, era muito dinheiro. Era mais uns 3 meses. O quê, meu filho? Mais? Eu ia pagar todas as minhas contas, ia ficar bem. Então eu tava contando muito com aquele dinheiro. Começou carnaval, pandemia já tava surgindo. Ali, aí carnaval, tudo mais. Daqui a pouco veio a questão do comercial. Aí... Um dia ia ter a prova do figurino. Pra ir fazer a prova do figurino e gravar o comercial dias depois. No dia da prova, o que aconteceu? Lockdown no Brasil. Parou tudo, caiu o trabalho, não ia mais gravar. Falei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Falando assim é normal, mas daí a tristeza é profunda. Amigo, era uma loucura. Eu não sabia o que eu ia comer no outro dia, assim, sabe? Eu tava na casa da minha amiga, ajudando ela, comendo lá. Ela sabia da minha situação, me ajudava, a Pamela. Os pais dela sabiam também da minha situação, eram bem lá no Nordeste, mandavam dinheiro pra Pamela, pra ela comprar coisas pra gente comer e ficar ali. Então eles me ajudaram muito, assim, muito nessa minha época de pindaíba. Eu comecei a fazer umas lives naquele aplicativo Live Me, que era pra ganhar dinheiro em dólares, mas eu só ia ganhar em outro dia, outro mês. Então eu não tinha nem celular direito pra fazer o negócio. A Pamela me deu um iPhone na época. Só que ao mesmo tempo tu trabalhando no teu Instagram. Desesperado. Meu Instagram... Como se tivesse tudo... Assim, mostrando uma vida maravilhosa. Eu no condomínio de luxuoso com a Pamela. Minha vida tava perfeita. Mas os bastidores tava horrível a minha vida. Eu não tinha dinheiro pra nada. Era vivendo com a ajuda dos outros, assim. Aí, enfim, veio a pandemia... E eu fiquei lá. Fiquei um tempo lá, já com essa minha passagem comprada, nem sabendo se eu ia conseguir viajar. Tava tudo parado, o país. O
que eu fiz? Eu peguei e fiz o auxílio emergencial. O cadastro do auxílio emergencial e nunca era aprovado. Nunca era aprovado. Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Aí, era 7 horas da manhã, abri o aplicativo, aprovado, R$600. Eu falei, glória a Deus, que bênção. E eu gritei, Kleber, parecia eu chegar na Mega Sena, Kleber. Eu pulava, minha amiga dormindo, acordou assustada, o que tá acontecendo? Eu falei, eu fui aprovada. Ela, pra quê? Pra fazer uma novela? Eu, não, pro auxílio emergencial. Fui aprovada. E pulava de alegria, e gritava, felicidade. Veio a pandemia, a época da passagem, eu pensei, não tem mais como eu ficar no Rio de Janeiro. Tudo parou, não tem como trabalhar, não tem como continuar pagando aluguel. Entreguei meu apartamento, vim para Santa Catarina. No voo do Dia das Mães. Deixei muita coisa guardada na casa de amigas lá. Roupas, enfim, que eu não conseguia trazer, porque eu não conseguia pagar bagagem a mais. Vim para cá e eu falei, então tá, fui fazendo acontecer aqui. Pandemia, comecei a fazer live naqueles aplicativos de Live Me. Comecei a participar de algumas lives beneficentes, lives de cantores. Aí eu recebi um cachezinho, um patrocínio aqui, um patrocínio ali, fazendo live. Minha vida deu uma estabilizada, não tinha mais os custos do Rio de Janeiro, morava com os meus pais, não tinha custo de comida, de alimentação, de nada. Tava bem, foi melhorando a minha situação, meu dinheirinho, ganhava em dólares, porque eu fazia os aplicativos de live. Aí foi indo. Daqui a pouco começou o reality A Fazenda, da Record. Uma colega minha ali de Lisboa estava no reality da Fazenda e as redes sociais dela horríveis. E eu continuando trabalhando com as divulgações no Instagram na pandemia. Meu Instagram bombando, gravando a minha mãe, gravando meu dia a dia, gravando meu pai, gravando meus vizinhos. Mas aí foi a virada de chave, né? Foi uma das viradas. A virada de chave quando tu inseriu a Dondinha no teu Instagram. Minha mãe e meu pai. Porque eu percebi que quando eu vinha pra cá e gravava eles, dava muito certo. Bombava. Então eu comecei a fazer o quê? Eu já mostrava meu dia a dia no Rio de Janeiro, vou começar a mostrar meu dia a dia real, sem filtro. Porque no Rio de Janeiro eu filtrava algumas coisas. E quando tu decidiu... Mostrar minha vida real foi onde deu certo nas minhas redes sociais. O lifestyle, o outlife. Tudo. Essa é a minha vida. É o que as pessoas querem ver. É isso. E aí eu entendi que o quê? Que a minha vida é um reality show. Então as pessoas querem ver reality show. E eu entendi isso depois que eu comecei a trabalhar com a Lid. Porque aí veio a Fazenda, eu mostrando meu dia a dia, minhas coisas. Eu entendia muito de rede social, muito de Instagram, né? Porque eu tinha muitos seguidores. Então eu comecei a estudar sobre aquilo, eu entendia muito. E as redes sociais da Lid, que estava confinada, que não sabia nem da minha existência, na equipe dela estava muito ruim. Então eu mandei mensagem e falei, olha, se vocês precisarem de ajuda para mutirão... Eu sempre fui muito... consumi muito reality show, né? Sempre eu gostei muito de Big Brother, Fazenda, esses realities todos. E eu falei, olha, não tá legal as redes sociais da Lid. Se vocês quiserem umas dicas, uma ajuda, alguma coisa pra mutirão e tudo mais, eles, queremos ajuda. Entrei pra equipe dela. Passou, acho que um mês que ela tava no reality, ela começou a bombar no reality show. A equipe foi saindo. Todo mundo foi saindo. Ficou só eu e a melhor amiga dela, cuidando de tudo. Ela dentro da Fazenda não sabia nem da minha existência. E eu, com as redes sociais dela, fiz ela sair de 100 mil seguidores a 1 milhão de seguidores. Tipo, tudo com as minhas estratégias. Usando também, claro, a imagem dela, né? Ali, com os vídeos dela. Ela lá dentro, a gente foi fazendo o negócio acontecer. E a Lid ficou como uma das finalistas. Ficou em 4º lugar na Fazenda. Aí, ela foi eliminada. E aí, quando ela foi eliminada, ela ficou sabendo da minha existência ali de volta. A gente só era colega, a gente não era amigo, né? Então, ela ficou sabendo da minha existência. E eu comecei a trabalhar com a Lid. Então, eu saí de Santa Catarina e fui morar em São Paulo. Fui morar com ela para ajudar ela nas redes sociais, aonde a minha outra fonte de renda começou a acontecer, que é a minha agência com influenciadores. Então hoje eu trabalho com influenciadores do país todo, do mundo todo. Eu tenho influenciador até em Portugal, que a gente fecha publicidade para eles. Então às vezes tu tá vendo um influenciador divulgando a marca X lá, é eu que fiz a intermediação entre a marca e o influenciador, entendeu? Então hoje a minha fonte maior de renda vem da minha agência, da C2 Assessoria, que pouca gente sabe disso, né? Então, aí foi acontecendo na pandemia, as coisas foram acontecendo na pandemia pra mim. Então, na pandemia eu viajei praticamente o Brasil todo, assim. Eu fui pra Nordeste, eu fui pro Rio de Janeiro, eu fui pra São Paulo. E sempre com a Lid. Aí, daqui a pouco, eu parei de trabalhar com a Lid. A pandemia já tava no final. Parei de trabalhar com a Lid. Fui pro Nordeste, gravar no Nordeste uma série.
que nunca foi pro ar também essa série, só gravamos lá e pra mim foi bom também, porque eu fiz muito contato com influenciadores lá, participei de casas de influenciadores, que na época era muito em alta, né? Tipo o que o Carlinhos Maia faz, bota todo mundo dentro de uma casa e começa a filmar. Então fui participando, fui crescendo muito no digital, então de 10 mil seguidores eu pulei pra 80 mil seguidores, 60 mil seguidores e foi crescendo. O teu Instagram? Meu Instagram foi crescendo, por quê? Porque as pessoas queriam ver o que eu tava fazendo. Tanto o pessoal de Tubarão, quanto o pessoal do Brasil inteiro, entendeu? Então, hoje, o meu número maior de seguidores é de Tubarão. E depois vem São Paulo, vem Rio de Janeiro, vem Nordeste, e assim vai indo. Então, hoje eu tenho seguidores do Brasil todo. Mas isso aconteceu na pandemia. E então, na pandemia, foi ruim para algumas pessoas e para mim foi muito bom. Mas tu acha que toda essa dor que tu passou te transformou no que tu é hoje? Por exemplo, Muito. assim, hoje é tipo mais pé no chão. Muito. E ainda há muito por vir. Uhum. Porque, por exemplo, assim, hoje digamos assim, tu se sente famoso? Porque lá na Malhação tu se sentiu famoso. E hoje? Eu acho que eu sou conhecido. Olha a diferença, né? Eu acho que eu sou conhecido, Kleber, assim, sabe? Eu sou acho muito que ainda grato. falta um caminho. Muita coisa. Eu me comparava muito às pessoas que eu andava, né? Então, antes eu me importava muito com números. Hoje eu bater 10 mil visualizações nos meus stories é legal pra mim. Maravilhoso, perfeito. Mas antigamente não. Antigamente eu me cobrava muito. Eu queria bater 100 mil visualizações nos meus stories, sendo que eu não tinha nem 100 mil seguidores, entendeu? E qual foi o recorde? De visualização nos stories? Os stories, acho que o recorde foi 38 mil visualizações nos meus stories. 38 mil. Tu lembra qual foi? Foi, eu acho que na época da minha festa, se eu não me engano. Não lembro. Mas eu acho que foi na época do meu aniversário de 2020. Foi aquela festa que foi caótica pra mim, que foi na Todagi que eu fiz ano retrasado. Mas não foi a primeira, né? Não foi a primeira festa, mas foi no retrasado, foi o auge, assim, do meu engajamento nos stories. Mas no feed foi agora, No feed as minhas visualizações hoje é perfeitas. Eu bato 1 milhão de visualização nos Reels, que eu faço 100 mil visualizações. Então hoje, o auge do meu engajamento é hoje. Não tanto nos stories, né? Mas o auge do meu engajamento... Então, mas isso quer dizer que também tu aprendeu. Aprendi muito, Kleber. Muito, assim, sabe? Porque eu convivi com muita gente. Tu aprendeu errando. Aprendi errando. Aprendi com deslumbre. Então, eu já tive no auge. Sabe? Eu já tive dentro da Globo. Eu já estava... Eu tive diariamente dentro da casa das pessoas. Exemplo, não pela tela do meu celular, mas dentro da maior emissora de TV. Mas hoje tu ganha dinheiro com fácil. A minha imagem. Fácil. Isso, com a minha imagem. E hoje tu ganha dinheiro fácil, mas coloca no teu lugar. Isso. Antes tu não ganhava dinheiro e estava no lugar aqui. É isso, é bem isso. Hoje eu tenho sucesso, mas não é o sucesso que eu queria ter lá atrás. Hoje eu tenho o sucesso de ter uma família estabilizada. Eu tenho o sucesso de ter minha vida financeira legal. Comprar seu apartamento. Comprei meu apartamento, comprei meu carro, tenho as minhas coisas. Eu batalho muito pelas minhas coisas. Nada vem fácil pra mim, Kleber. Nada acontece da noite pro dia. É muita batalha, porque é eu por eu, né? Principalmente na minha vida financeira. Se eu não trabalhar, eu não ganho. Eu não tenho, por exemplo, família rica que vai me ajudar, me dar um apoio. Não, meu pai é trabalhador. Meu pai trabalha pra sustentar ele e a minha mãe. Então, meu pai não tem responsabilidade financeira comigo. Meu pai tem responsabilidade... E teus planos é ficar por aqui? É por aqui, porque eu entendi que aqui é meu lugar, sabe? Eu amo viajar, eu amo estar nos lugares, eu amo conhecer novas culturas, mas eu entendi que o meu lugarzinho é aqui, é em Tubarão, é perto da minha família, perto do meu afilhado, agora perto da minha mãe, do meu pai. De todas as viagens, melhor foi a Paris? Eu acho que assim, ó... Cada uma teve algo especial, sabe? Mas eu acho que aqui mais foi uma realização de sonho, foi Paris mesmo. Porque eu sempre sonhei estar na Disney, né? Eu sempre sonhei ver o Mickey, eu sempre sonhei abraçar o Mickey. E na Disney isso se realizou. E essas viagens foram por conta dos influenciadores? Essas viagens, elas acontecem, Kleber, muito pelo meu financeiro, claro. Eu pago muita coisa, mas muita coisa a gente também ganha, né? Por exemplo, arroba? Muita coisa o arroba ajuda, assim, né? Muita coisa, às vezes a gente divulga alguém antes da viagem pra gente ganhar alguma coisa na viagem. E tu já tem bastante patrocinadores fixos aqui na nossa região? Tenho. Assim, hoje eu nego muita publicidade porque eu não dou conta, né? Hoje eu quero fazer o quê? Eu não quero fazer o meu Instagram virar um comercial. Eu não quero que seja só publicidade, então eu tenho que gerar conteúdo. Então eu tenho uma demanda de conteúdos que eu tenho que gerar para ter uma publicidade, uma inserção de
de publicidade ali. Depois eu tenho uma outra demanda para incluir outra publicidade. Então, vamos divulgar as tuas plataformas. Hoje estás no Instagram? Hoje é Instagram. Hoje eu trabalho muito com Instagram. Rafael Camilo. Rafael Camilo, isso. Tem TikTok? Não uso. Não, eu YouTube, tenho, mas não uso também. É Instagram. É Instagram. O meu forte é Instagram, assim. Eu trabalho com Instagram. Eu tava vendo a tua rede social, agora tem um Precede que a galera... Isso, lancei agora o segredo da foto perfeita das famosas. Porque por eu ver muito como elas faziam, amigo, eu comecei a fazer algumas coisas na minha foto e eu vi que muita gente queria fazer também. Eu falava, preciso fazer alguma coisa. Preciso revelar esse segredo para as pessoas, assim. E eu montei toda a linha de presets, dica de edição de foto, dica de edição de como... colorir um vídeo. Então, hoje, o que as famosas fazem, eu consegui botar tudo prático, rápido, com um clique só, sabe? Então, tu clica num lugar só e tu consegue tudo. E com tudo isso, teve também a partida da tua avó, né? Teve. Foi a maior dor? Foi. Hoje, pra mim, a maior dor da minha vida foi a perca da minha avó. Hoje, assim, o que mais me doeu na época, em toda a minha vida, foi isso. Tua avó segurou muito o perrengue de todo mundo? Muito. A minha avó era o alicerce da família inteira, né? A minha avó, ela é... Hoje, o que eu sou, tanto de honestidade, de caráter, vem muito da minha avó, né? Não que os meus pais não tenham um dedo nisso, claro que tem, né? Meus pais me criaram, mas meus pais me criaram junto com a minha avó. E uma criação de vó é diferente, né? Assim, tem todo aquele amor, tem todo aquele zelo. Então, eu fui sempre muito criado com muito amor, com muita honestidade, vendo muito a batalha da minha avó, o dia a dia da minha avó. Minha avó foi uma guerreira, minha avó conquistou tudo que ela deixou para os filhos, para os netos, ela conquistou tudo sozinha, assim. Ela se separou do meu avô e ela não ficou com nada. Então, ela foi batalhando atrás de comprar casa na praia, dar uma vida legal para os filhos, trabalhar e se sustentar. E tem muita coisa ainda que vai vir, ou as coisas vão acontecendo e tu vai lançando, ou tu faz um planejamento? Tudo na minha vida acontece o de repente, né, Kleber? O de repente de Deus acontece muito na minha vida. Então, hoje eu tô aqui, mas amanhã eu posso estar no outro lado do mundo, assim. As coisas na minha vida acontecem muito rápido do dia pra noite. Então, assim, eu não sou de me programar... Eu sou muito ansioso. Então, eu não sou de me programar. Daqui 5 meses eu vou fazer a viagem dos sonhos. Entendi. Vai acontecendo. Vai acontecendo. Porque se eu me programar daqui 5 meses, eu não durmo durante 5 meses. Tá, e como é que é o processo criativo para a realização dos rios? Como é que funciona? Tu tem uma equipe que conversa? Ou vem um insight, eu vou fazer isso? Chama todo mundo lá, nós vamos fazer isso? Agora, o que tá dando do potinho deu bastante engajamento? Das Tupperware? Deu. Mas aquilo foi na hora. Foi na hora? Foi na hora. Era quase que verdade. Foi verdade aquilo. O que aconteceu? Não foi programado? A minha mãe tava lá na minha casa, a gente tava saindo pra ir pro ensaio do espetáculo de Páscoa, né? Aí a gente tava saindo pra ir pro ensaio, a minha mãe começou com uma bolsa a catar todos os potes dela. Aí eu falei, mas esse pote é meu, mãe? Ela, não, é meu. Eu falei, peraí, vou ter que gravar. Aí a gente fez ali uma encenaçãozinha, claro, mas era o que tinha acabado de acontecer. E foi um dos que deu mais engajamento? Foi legal, foi muito legal o engajamento. Qual foi o teu vídeo que mais deu engajamento? Foi 1 milhão e... Tem 3, né? De 1 milhão de visualização. O último foi o do meu aniversário. Foi anunciando o meu aniversário que viralizou e foi uma loucura, assim. Aquele lá do paparazzi e tal. Isso, foi. Aquele foi uma loucura. Aquele foi o que mais viralizou. E aí deu 1 milhão e 200, eu acho, se não me engano. E aí outros também foram de humor, assim, de comédia, sabe? Os com a minha mãe também tem dado muito bom, 50 mil visualizações. Tu tá feliz, Rafa? Eu tô muito feliz, assim, com o que Deus tá fazendo na minha vida, do que tá acontecendo na minha vida, do que Deus tá me moldando a ser, né? Hoje eu sou um Rafael totalmente diferente do que eu era 2 anos atrás. E há 2 anos atrás eu era totalmente diferente do que eu era... Então, assim, eu sempre tô em busca de evolução. Eu nunca me contento com o que eu sou hoje. Então, assim, Rafael, tu tá contente com o que tu é hoje? Não, eu quero mais pra minha vida. Eu quero um futuro melhor, eu quero alcançar mais coisas, eu quero alcançar uma carreira profissional de sucesso. Não que eu não tenha, eu tenho. Hoje, graças a Deus, hoje eu sou um dos influenciadores mais lembrados da minha cidade. Então, hoje eu faço grandes marcas aqui em Tubarão, eu faço grandes empresas, né? Mas não é só isso que eu quero mais, entendeu? Eu quero mais. E com o que o que eu penso sempre, Kleber, o que fica na minha mão, não fica na minha mão. O que cai na minha mão, escorre. E quando escorre, abençoa outras pessoas. Então, transborda, né? Transborda. Então, eu sempre impulsiono outras pessoas ao meu redor, entendeu? Então, todo mundo que está ao meu redor está sendo impulsionado. A pessoa que está caminhando comigo, ela só não cresce se ela não quiser.
Entendi. Porque se ela tá caminhando comigo, eu dou todas as ferramentas para ela crescer, para impulsionar ela, sabe? Rafa, estamos chegando aqui no final. Oh, meu Deus, já que rápido que passou. Já estamos chegando aqui no final. Quero te agradecer imensamente a tua presença. Eu acho que para contar a tua história teria que ter mais uma hora. Eu acho que foi muito tempo, muito edificante, né? Até eu quero aqui... todo o programa, a gente quer levar uma reflexão para os nossos espectadores, né? Então, aqui a gente falou sobre a visualização ali, que tu se viu lá na Globo. Sim. E acabou acontecendo, né? Sobre o eterno de Deus, que eu acho também foi também algo muito impactante. Mas o que eu quero levar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, a gente sempre vai jogar alguma coisa na inteligência artificial e vamos ver o que a inteligência artificial vai nos retribuir com isso. Então, eu coloquei lá sobre o momento do agora e vamos ler aqui o que a inteligência artificial falou para nós. O momento agora sempre é uma interseção entre o passado e o futuro. É um espaço fugaz onde as decisões, pensamentos e ações se encontram. É um instante que, embora breve, carrega consigo a possibilidade de transformação, de recomeço ou de reflexão. Vivemos em uma era onde o agora é constantemente afetado pela velocidade das informações e pela urgência das demandas diárias, mas também é uma oportunidade para nos conectarmos com o presente, para sentirmos, respirarmos e estarmos conscientes do que importa. Em meio a toda essa correria, muitas vezes esquecemos de viver plenamente o momento atual, mas é ele que, em última análise, define o curso de nossa vida, pois o agora é a única coisa que realmente temos. O agora é a única coisa que realmente temos. Olha que forte, né? É que, na realidade, a gente está eternamente no agora, né? Não existe nem um ontem, nem um amanhã. Então, o que eu quero falar para quem está nos assistindo, quando conseguir se conectar com o presente, às vezes o que acontece? A gente não está sofrendo, a gente está bem, a gente está feliz. Então, às vezes, a gente traz uma dor do passado para o presente ou uma preocupação do futuro por agora. Coisas que não existem e que nós estamos imaginando num momento que a gente poderia estar desfrutando de uma melhor forma, né? Então, o que eu sempre digo é, vamos viver o agora, que ele é único. E às vezes muito maravilhoso e a gente não consegue contemplar. É isso. Então eu quero agradecer aqui, né, a tua presença. Muito obrigado por ter vindo, de coração. Os nossos parceiros, Sueli Bianco Home Art, né, que esteve conosco aqui nesse retorno. Então você que quiser estar aí decorando o seu lar, decorando a sua casa de campo, seu apartamento. Lá tem quadros, papel de parede, sofá, mesas. Você pode acessar aí o QR Code da Sueli Bianco, formas de pagamentos únicas. E também temos a parceria aqui de Invicta Solar. Você que está aí gastando grandes contas de luz, gastando muita energia de luz, você pode ficar com esse dinheiro no seu bolso, implementando aí um sistema solar. Com certeza você vai ter 90% de economia. Quero agradecer a presença do Rafa. Tem que ter a segunda parte, porque foi muito rápido. Foi rápido, né, amigo? Mas eu volto. Quando quiser me chamar, tô por aqui. Não, você, até o próximo convidado. E a gente vai se despedindo aqui. Você fica vendo aí a história do Rafa através das fotos. Obrigado, isso aí, Rafa. Fica com Deus, gente. Tchau, tchau.